Escola Municipal Irmã Ana Maria Teixeira Costa. Eu sou a professora Juliana e hoje nós teremos aula de matemática. Nós vimos a aula de ontem de língua portuguesa, que nós entramos em um novo mês, que o nome é março. Vamos lá ver que dia é hoje? Ontem nós vimos então que foi segunda-feira, dia 1º de março. E ontem já passou. Essa semana nós não estamos tendo um dia de aula e outro dia de atividade. Nós teremos 3 aulas seguidas. Então ontem que já passou, que foi segunda-feira, foi dia 1. E hoje que chegou é dia 2. Terça-feira está tendo aula, então nós vamos colorir de azul. Ficar o, ba, o acento e a vírgula, espacinho. Hoje, então, é dia 2, ó. 2. E qual é o nome do mês mesmo? Isso, março. Então, 2D, espacinho, março. Lembram quais são as letrinhas do mês de março? Ó, M, A, R, o C, cedilha, O. Uba, 2 de março, espacinho, D. E o nosso ano, que é 2021. O 2, o 0, o 2 e o 1. Terminou, pontinho final. Aqui embaixo, então, você vai fazer o seu nome. Vamos escrever a palavrinha nome. Nó é o N com O. Me é o M com E. E hoje, depois que você terminar de fazer o seu nome, você vai procurar lá na sua ficha qual é a sua data de nascimento, que mostra o dia, o mês e o ano que você nasceu. Vai olhar quais são esses números e vai escrever em frente o seu nome, tá bom? E hoje a nossa aula nós vamos fazer um estudo dirigido de matemática. Nós vamos relembrar tudo que nós estudamos no mês passado sobre a matemática e vamos fazer algumas atividades. Então vamos lá escrever no cabeçalho também, estudo dirigido de matemática. Vou colocar aqui, ó, um coraçãozinho. Podem fazer o símbolo que vocês quiserem. Estudo, espacinho. Dirigido, dirigido, espacinho. Espacinho. Agora, matemática. Não vai dar para fazer a palavrinha toda, eu vou dar, ó, um tracinho e continuar embaixo. Matemática. E um pontinho final. E agora, para a gente dar continuidade na nossa aula, eu quero que vocês prestem bastante atenção na história que eu vou contar agora. É uma história de uma escola bem longe daqui, onde os alunos eram só números. Fiquem ligadinhos para que vocês possam aprender uma vez. Uma escola muito legal, onde a professora se chamava Dona Zero. Dona Zero era uma professora muito dedicada. Ela gostava de tudo muito organizado e muito bem arrumadinho. Então, na hora de sair com os seus alunos da sala para ir para a cantina, para ir para o pátio ou para a biblioteca, ela chamava um a um de seus alunos e pediam que eles ficassem em fila, sempre olhando para frente. E ela chamou o primeiro aluno, que era o número 1. O número 1 era um aluno muito esperto e inteligente. Ele veio rapidinho e tomou o seu lugar na fila, obedecendo a professora Zero e olhando para frente. Logo depois, então, ela chamou o aluno que era o número 2. O número 2, tão esperto, veio também correndo encontrar o seu lugar. De tão obediente, olhou para frente e já ficou no lugar. Logo depois, ela chamou o outro aluno que era o número 3. O número 3 tinha um comportamento maravilhoso. Deixava a professora Zero cheia de orgulho. Ele rapidinho encontrava o seu lugar na fila. Logo depois, ela chamou o outro aluno que era o número 4. Número 4, além de ser muito caprichoso, também era obediente. Rapidinho encontrou-se na fila, olhando para a frente. Mas de repente, Dona Zero chama um aluno que é muito serelepe. Veio o número 5, pulando e alegre. Mas na hora de colocar-se na fila, para frente não olhou.
de tão levado e disperso, só ficou olhando para trás. E logo depois do número 5, adivinha quem veio? Isso, veio o número 6. Ah, mas não tem jeito com esse 6 mesmo. Levado da breca também. Encontrou com seu amigo 5 e olhou lá para trás da fila. Por mais que a Dona Zero falasse 5, 6, olhem para frente. Não adiantava, eles estavam tão dispersos que eles nem escutavam a voz da professora. A Dona Zero resolveu chamar um outro número, que foi o número 7. Número 7, obediente e esperto, entrou na fila e falou: número 6, número 5, olhem para frente. Mas de nada adiantou. Então a Dona Zero chamou um outro aluno bem serelepe. E veio o número 8, dando voltinhas pela sala. Entrou na fila e para frente também olhou. Pois o número 8, para completar essa turma linda, Dona Zero chamou o último aluno, que era o número 9. Número 9 também era muito esperto. Entrou na fila e encontrou o seu lugar e para frente ficou a olhar. Estes números estão numa sala de aula como qualquer outra. Tem os alunos muito obedientes, tem aqueles que são um pouquinho levados, mas todos estão aqui para aprender. E aí, gostaram dessa história? E o que nós mais temos a aprender com essa historinha, que se chama A Fila dos Números, é que cada número tem o seu lugar na fila. Nós não podemos trocar essa ordem. Vamos falar comigo qual é a ordem dos números? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cada número tem o seu lugar. E nós também podemos aprender que para escrever um número, nós vamos usar duas direções, para frente e para trás. E alguns números nós vimos que são obedientes, que olham só para frente, que é o número 0, número 1, 2, 3, 4. E o número 5 é obediente ou desobediente? Isso é desobediente, então nós vamos começar a escrever, ó, de trás para frente. Assim como o número 6. E os outros são obedientes também, que é o 7, o 8 e o 9. Assim fica muito fácil de aprender e saber fazer todos os números. E agora eu vou fazer algumas perguntas aqui. Eu quero ver quem é que prestou atenção na ordem dessa fila que a professora Zero chamou, hein? Responde pra mim. Quem é que veio na fila antes do número 3? Isso, quem chegou antes do número 3 foi o número 2. E quem veio depois do número 3? Muito bem, depois do número 3 chegou o número 4. Próximo agora então, hein? Quem chegou na fila antes do número 7? Isso foi o número 6. E quem chegou depois do número 7? Muito bem, foi o número 8. Agora a última pergunta, muito fácil. Quem foi o último número que a Dona Zero chamou? Isso, foi o número 9. E agora, para continuar estudando sobre os números, nós vamos ver também uma coisa que vocês já sabem, que são as quantidades. Quando a gente for contar, nós usamos os números. Lembra que lá no início a tia ensinou, na primeira aula que nós tivemos, que os números servem para contar, para olhar as horas, olhar os dias no calendário, para fazer continhas. Então agora nós vamos contar. E eu coloquei aqui, ó, os números. Estão de cores diferentes e eu trouxe aqui algumas pecinhas que eu terei que colocar no lugar. Então vamos lá, quantas pecinhas eu ponho aqui? Isso, 0, 0 é vazio, então eu não tenho que colocar nada. E o número 1, que está aqui de verde, eu vou colocar, ó, uma pecinha. E aqui de vermelho é o número 2, vamos contar comigo? 1, 2. E aqui de azul é o número 3, vamos lá contar comigo, ó, 1, 2, 3. E aqui que está de laranja é o número 4, vamos contar comigo 4 pecinhas? 1, 2, 3, 4.
E de amarelo, aqui tá clarinho, não sei se tá dando pra vocês verem, é o número 5. Vamos contar comigo? 5 pecinhas. 1, 2, 3, 4, 5. E agora, de verde, aqui de novo, número 6. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora, aqui de vermelho, eu tenho o número 7. Vamos lá contar comigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E de azul eu tenho o número 8. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E para terminar, eu tenho o número 9 de laranja. Vamos lá contar comigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Prontinho, usei todas as pecinhas que eu tinha dentro do meu potinho. Ela te ensinou numa outra aula também que a gente pode fazer continha de mais, de adição. Lembram que na adição nós usamos esse símbolo aqui, ó, que é uma cruzinha que se chama mais. Então nós vamos juntar o número 2, que tá aqui de vermelho, com o número 5 de amarelo. Então nós vamos fazer essa continha. 2 mais 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 2 mais 5 é igual a 7. A última coisa que nós estudamos de matemática no mês passado foram as formas geométricas. E eu fiz aqui o desenho, que é o desenho de uma casinha, mostrando as 4 formas geométricas que nós estudamos. Vamos lá ver comigo? Eu vou desmontando ela e ver se você consegue identificar quais são as formas. Então, vamos lá? Qual é o nome dessa forma? Isso, esse é o círculo. Para a próxima, vou tirar aqui, ó. Essa, hein? Pode ficar em pé ou deitada. É o retângulo. Que forma geométrica é essa? Isso, esse é o quadrado. Ou essa forma vermelha que eu coloquei aqui, quem lembra o nome dela? Isso, esse é o triângulo. Nós já terminamos, eu vou ensinar a vocês as atividades de hoje, tá bom? Ela tá solta lá no caderninho. Então, vocês vão pegar aí. No número 1, vocês vão ter esse menininho que precisa chegar à casa dele, só que tá faltando números, ó. Você vai completar os espaços com os números que estão faltando. Atenção para a maneira como os escreve, tá bom? O lado que eles ficam. Aqui embaixo no número 2 é uma pontinha ao sinalzinho de mais aqui, ó. Você vai contar as frutas, ver quanto vai dar no total, juntando todas, e vai colocar um número no tracinho aqui no final. Virando essa folha, você vai encontrar, aqui tá número 2, mas é 3, tá? Te errou na hora de digitar. Vocês vão colocar quem vem antes e quem vem depois dessas casinhas dos números aqui. No número 4, você vai contar quantas frutas tem em cada conjunto e vai colocar o número embaixo. E por último, você vai observar esse quadro cheio de formas geométricas. Vai colorir de vermelho os círculos, de azul os quadrados, de verde os triângulos e de amarelo os retângulos. Colore todos aqui. E depois você vai contar. Conta quantos círculos você encontrou aqui em cima e põe o número embaixo. Depois conta quantos quadrados e põe o número aqui. Quantos triângulos e quantos retângulos. E não esquece de colorir tudo com muito capricho. Enfim, a nossa aula chegou ao fim. Um super beijo e até amanhã. Tchau!